Sejam todos muito bem-vindos ao canal Programador Mobile. E para iniciar aqui o nosso primeiro vídeo da playlist de iniciante, a gente vai falar sobre lógica de programação. Se você caiu aqui por engano, caiu de paraquedas aqui, já se inscreve no canal, que a gente vai tentar fazer aqui o melhor conteúdo possível para te encaminhar no rumo ao programador mobile, certo? Então vamos lá, o que é a lógica de programação? Aqui tem uma definiçãozinha do Google. A lógica de programação é a maneira como se escreve um algoritmo que nada mais é do que uma sequência de passos necessários para que uma função seja executada. E não poderia ser mais simples do que isso. Literalmente, a forma como você escreve de maneira lógica um passo a passo de alguma coisa, certo? Essa alguma coisa que vai ser formada no final é o seu algoritmo. E a maneira como você vai escrever é a lógica de programação. Você tem que ter em mente o seguinte, que sempre que a gente vai falando em programação, lógica de programação, você não pode dar comandos tirados da sua cabeça, do nada, tá? Você tem que ter uma base para o que você está escrevendo, tem que fazer sentido, tem que ter lógica, certo? Então vamos lá, eu preparei aqui o seguinte, ó. Vamos tentar escrever aqui um algoritmo para abrir e fechar uma porta. Só que para começar a conversa, você tem que ter em mente o seguinte, já que eu estou tomando como base que a pessoa que está assistindo aqui agora, você seja um iniciante, não saiba nada sobre o assunto. Então, vamos lá. Imagine que você tem um boneco e esse boneco ganhou vida. Só que ele não sabe absolutamente nada do mundo. A única coisa que ele sabe é entender o que você está falando, certo? Tendo isso como base, você vai ensiná-lo a abrir e fechar uma porta, certo? Então, suponhamos que a sua porta está lá fechada, vocês estão em um quarto e sua porta está fechada, certo? Qual o primeiro passo que você vai dizer para o seu boneco fazer, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o seu boneco ele tem que caminhar até a porta, certo? Então, vamos descrever aqui todos os passos minimamente detalhados para que esse boneco seja capaz de abrir a porta. Então, ele vai aqui, ó, andar até a porta. Esse é o passo 1, certo? Ele chegou até a porta, ele vai estender a sua mão, né, e pegar na maçaneta. Então vamos escrever aqui, ó, estender. Opa, eu acho que ele já completa aqui. Não completa não. Estender a mão, segurar na maçaneta. Passo 4. Ele vai ter que girar a maçaneta no sentido horário. Girar a maçaneta no sentido horário. E só então é que ele vai puxar a porta, né, até abrir ela completamente. Então vamos lá, puxar, opa, é com X, puxar a porta até abri-la completamente. Pronto, isso daqui foi o nosso passo a passo para que o seu boneco seja capaz de abrir a porta. Então vamos dizer que, feito isso, ele vai voltar até o ponto inicial, né? Só que você tem que se lembrar o seguinte: o seu boneco você tem que dar comandos muito específicos. Você não pode chegar aqui agora e escrever assim para ele, dar o comando assim, ó, voltar ao ponto inicial. Por que você não pode escrever isso? Porque é o seguinte:
Primeiro você mandou ele andar até a porta, depois você mandou ele estender a mão, depois você mandou ele segurar a maçaneta, depois você mandou ele girar a maçaneta no sentido horário, depois você mandou ele puxar a porta até abri-la completamente, mas em momento nenhum você mandou ele desgirar a maçaneta, soltar a maçaneta e recolher a sua mão. Ou seja, ele está com a porta aberta, só que ele ainda está com a maçaneta girada, ele ainda está segurando a maçaneta e ele ainda está com a mão estendida, obviamente. Então o que você tem que fazer é literalmente dizer para o seu boneco todos os passos. Então vamos lá, né? Esse passo aqui vai ficar mais para frente, porque aqui agora você tem que dizer para ele girar a maçaneta, né? Girar a maçaneta no sentido anti-horário. Opa. No sentido anti-horário, soltar a maçaneta, recolher a mão à posição inicial e agora sim você pode dizer para ele retornar ao ponto inicial. E depois de 9 passos de comandos muito específicos, você terá sua porta aberta. Tendo isso em vista, agora você já percebeu que todos os seus comandos têm que ser muito específicos. Se você mandar ele abrir a mão, ele vai permanecer com a mão aberta. Se você mandar ele fechar a mão, ele vai permanecer com a mão fechada. Se você quer que ele abra a mão e depois volte a fechar, você tem que dizer especificamente: abra a mão, volte a fechar, certo? Então, tendo isso aqui como base, eu quero que agora vocês façam uma tarefinha. Eu quero que vocês tentem aí agora escrever o passo a passo aqui de comandos para que o seu boneco volte até a porta e agora dessa vez ele vai fechar a porta, certo? Então o que vai acontecer? O que eu quero que vocês façam? Deem um pause aqui no vídeo, abram aí o seu, pode ser o Google Docs, um bloco de notas, qualquer coisa, e tenta anotar isso aí que a gente vai fazer logo em seguida, e você vai ver quantos desses passos você acertou, quantos desses passos, se você foi muito mais específico do que eu, que dá para ser muito mais específico ainda do que isso daqui, certo? Ou se você esqueceu de alguma coisa aqui no meio do caminho. Tá bom? Deu pause? Ótimo. Então, vou tomar como base que você já deu pause, tentou escrever aí o seu passo a passo e agora a gente vai retomar os nossos passos aqui para fechar a porta, certo? Então eu vou iniciar um outro passo a passo que vai ser aqui. Para começar, né? Ele retornou ao ponto inicial, então ele está no mesmo ponto em que estava no início. Então esse ponto aqui vai ser o mesmo. Ele vai ter que andar até a porta. Depois ele vai ter que estender a mão do mesmo jeito, estender a mão. Depois ele vai ter que segurar a maçaneta, Depois ele vai ter que ele não precisa girar a maçaneta logo de início, porque a porta ainda não está no ponto de ser fechada, né? E, a bem dizer, você não precisa girar a maçaneta para fechar uma porta. Se você somente empurrar, ela já fecha, certo? Então tá. Tendo isso como base, você já está com a mão estendida, segurando a maçaneta, e agora você vai empurrar a porta. Empurrar a porta até fechá-la completamente.
acento aqui se eu não estiver enganado, né? Empurrou a porta, fechou ela completamente, ela vai dar aquele clique, né? Vai fechar a porta. Depois disso, você só precisa soltar a maçaneta. Recolher a mão. A posição inicial. E retornar ao ponto inicial, certo? E aí, você acertou, você errou, esqueceu alguma coisa, certo? Então, com isso daqui, com esse passo a passo, vocês perceberam aqui que o passo de abrir a porta tem tem 2 passos a mais do que para fechar a porta, mas no final eu consigo obter o mesmo resultado, o resultado que eu estou querendo no caso, né? Que é fechar a porta e abrir a porta. Só que os comandos têm que respeitar uma ordem lógica, certo? Eles têm que ter uma ordem e têm que ser específicos. Porque não adianta nada. Imagina que se eu trocar a posição desses passos, vamos supor aqui que eu troquei, ó. Eu comecei pelo 1, andar até a porta. Aí eu vou escrever e dou o comando soltar a maçaneta. Não faz o menor sentido lógico da coisa. Depois que ele soltou a maçaneta, eu digo para ele girar a maçaneta no sentido horário. Vocês estão compreendendo onde que eu estou querendo chegar? Ou seja, esse passo a passo, esse algoritmo, isso daqui é um algoritmo para abrir e fechar uma porta. Esse daqui seria o algoritmo para abrir a porta e esse daqui seria o algoritmo para fechar a porta. Ele só faz sentido e só vai funcionar se for respeitada aqui a ordem dos passos, certo? Então vocês tenham isso daqui em mente quando vocês estiverem escrevendo os seus algoritmos. Ao fazer alguma coisa e você tiver que desfazer, você pense sempre no que foi feito e na ordem lógica exata para desfazer o que você fez. Caso contrário, não vai acontecer nada, porque seu código vai ficar todo quebrado, não vai fazer o menor sentido. Imagina, boneco, seu boneco aí tentando segurar a maçaneta, ele ainda está no ponto inicial. Depois que ele segurou a maçaneta, ele vai andar até a porta. Depois que ele andar até a porta, ele vai, sei lá, recolher a mão à posição inicial. São uma série de passos, só que sem lógica. Então, o objetivo dessa aula de hoje, dessa aula de lógica, é você entender que tudo que você vai escrever aqui na programação, imagine que o seu boneco vai ser o seu dispositivo móvel, certo? E ele não sabe absolutamente nada do que você quer que ele faça, certo? Então, o seu celular, você vai ter que dizer para o dispositivo móvel lá, o seu mobile, tudo que ele vai fazer. Ele vai abrir em tal tela, ele vai fechar tal tela para abrir tal tela, ele vai deslizar para cima, ele vai deslizar para o lado, ele vai apresentar uma mensagem na tela quando você clicar de alguma maneira, certo? E é basicamente isso, tá? Agora, depois de entender que você tem que seguir uma série de passos, você vai entender também que você vai ter uma série de condições a serem respeitadas. Por que eu não falei dela aqui inicialmente? Porque para quem está iniciando é uma porrada de informação e se você tiver dificuldade você volta e assiste tudo de novo, tá? Até que você compreenda isso. Depois que você entendeu a lógica que você tem que seguir, que é muito específica, você vai ter que entender também que existe uma série de condições a serem respeitadas no meio da sua lógica. Por exemplo, eu poderia colocar aqui no meio do meu passo, do meu algoritmo aqui, para a parte do meu algoritmo que abre a porta, eu poderia colocar uma condicional
que vai verificar se a porta está fechada, né? Ou seja, o boneco ele andaria até a porta, estenderia a mão, seguraria na maçaneta, verificaria se a porta está fechada. Se ela estivesse fechada, só então ele giraria a maçaneta no sentido anti-horário, ou essa condicional também poderia ser aqui, ó, andaria até a porta e aqui ele verificaria se a porta está fechada. Se ela estivesse fechada, ele poderia seguir com isso daqui. Caso ela não estivesse fechada, ele ignoraria isso daqui e voltaria à posição inicial. Então eu vou descrever aqui para vocês como que seria isso. Ó. Cheguei, andei até a porta. Meu boneco andou até a porta. Agora aqui ele vai fazer uma verificação, tá? Verificar se a porta está fechada. Verificou que a porta está fechada, né? Sim, está fechada. Se ela estiver fechada, ele vai fazer todos esses passos aqui, ó. Tá aí. Ele vai fazer todos os passos. Se não, nada. Vou escrever aqui embaixo, ó. Não faça nada. E depois de executado toda essa parte, ele vai retornar à posição inicial. Concordam comigo? Ou seja, vou mandar o meu boneco. Ande até a porta. Ele vai andar até a porta. Chegou na porta, ele vai verificar se a porta está fechada. Está fechada? Sim. Então ele vai vir. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Vai estender a mão, segurar na maçaneta, girar a maçaneta no sentido horário, puxar a porta até abri-la completamente, girar a maçaneta no sentido anti-horário, soltar a maçaneta, recolher a mão à posição inicial e só depois ele retornaria ao ponto inicial. O outro caso seria chegar até a porta, verificou se a porta está fechada e a porta não está fechada. Nesse caso, ele não vai fazer nada e vai simplesmente retornar ao ponto inicial. E assim, seu objetivo vai continuar sendo alcançado, que é ter a porta aberta. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te pedir para dar uma pausa, tentar colocar no passo de fechar a porta uma verificação também e descrever seus passos aqui conforme a resposta, se sim ou se não, certo? Então vai lá, dá a sua pausa e volte em seguida para conferir como que a gente prosseguiu aqui. Vou tomar como base que você já deu o seu pause, já tentou fazer aí sozinho, porque afinal de contas na programação a prática vale muito mais do que você apenas me assistir fazendo, certo? Então vamos lá. Não seria tão diferente assim, ó. Ele teria que andar até a porta, chegou na porta, ele vai fazer essa verificação. Então vamos lá, vou copiar aqui, ó. Só que nesse caso ele vai verificar se a porta está aberta, porque se ela estiver fechada, não precisa fazer nada. Se sim, sim, então ele vai fazer esses seguintes passos aqui. Ele vai estender a mão, segurar a maçaneta, empurrar a porta até fechá-la completamente, soltar a maçaneta, recolher a mão à posição inicial e depois retornar ao ponto inicial. Caso a porta não esteja aberta, então ele não tem que fazer nada. Não faça nada. É isso. Correto? Ou seja, como é que ficou aqui nosso passo a passo agora, adicionando as
verificações, mais conhecidas aí como condicionais. A condição aqui para ele executar alguma coisa ao chegar na porta é a porta estar aberta. Se a porta estiver aberta, ele vai executar aqui os seguintes passos: estender a mão, segurar a maçaneta, empurrar a porta até fechá-la completamente, soltar a maçaneta, recolher a mão à posição inicial. Caso ele chegue e verifique que a porta não está aberta, a porta já está fechada, portanto não precisa fazer nada, retorna à posição inicial, certo? Então isso aqui é a lógica de programação, e isso daqui seria um algoritmo para você abrir e fechar uma porta fazendo essa verificação, se a porta está aberta, se a porta está fechada. Concorda comigo que não faz sentido você tentar fechar uma porta que já está fechada? Do mesmo jeito, você não concorda comigo que não faz o menor sentido você tentar abrir uma porta que já está aberta? Portanto, essas verificações elas são necessárias para que o seu algoritmo execute o que ele tem que executar, apenas se for necessário que seja executado, correto? Então, vamos ficando por aqui. Acho que já deu para você entender mais ou menos o que é a lógica, né, de programação, o que seria aqui um algoritmo, que é um passo a passo a ser seguido, e como você faria, você inseriria a lógica de verificações de... Ai, Jesus, acabei de dizer aqui a palavra, esqueci. As verificações são condicionais. Jesus. Essas condicionais, essas condições dentro do seu algoritmo, certo? Então, na próxima aula eu já vou voltar com uma ferramenta, ou melhor, eu já vou deixar aqui nessa. Você vai procurar aí por Portugal. Vai ser uma ferramentazinha para você iniciar na programação em si, tá beleza? Só que se você já quiser ir adiantando aí, você já pode pesquisar por Portugal e já pode começar dando uma olhadinha aí como é que ele funciona, tá? Por que eu vou começar te mostrando Portugal e não já o JavaScript, que é o que a gente vai chegar lá na frente quando formos desenvolver alguma coisa já utilizando o React Native, que no final das contas é o objetivo final desse canal, certo? Porque é o seguinte, se você está começando na programação agora, creio eu que você sabe zero coisa sobre programação. Agora você não sabe mais zero, porque eu acabei de te ensinar mais ou menos como que funciona a lógica de programação a ser seguida para escrever um algoritmo, certo? Mas ainda assim você não sabe como programar propriamente falando, né? Então o Portugal ele é uma ferramenta, eu não sei se ele se caracterizaria como uma IDE. Deixa eu ver, será que ele é uma IDE? Eu acho que sim. Mas ele é uma linguagem baseada no português. Porque todas as linguagens de programação utilizadas largamente aí no mercado, incluindo o JavaScript, que a gente vai utilizar para programar em React Native, todos eles utilizam de palavras que a gente chama de palavras reservadas, só que todas são em inglês. E o que isso gera para você que está começando agora e não sabe exatamente como programar, por onde começar? Vai gerar a confusão de você estar lidando com uma linguagem diferente, que é a linguagem de programação. Sim, ela é uma linguagem como se fosse um inglês, um espanhol, um chinês, e você vai ter que aprender essa linguagem. Se você já começar direto no JavaScript, você vai ter a dificuldade de, além de tentar compreender a linguagem de programação, a lógica de programação e N desafios que você vai ter que entender aí, como arquitetura de dados e etc., você vai também ter a dificuldade da língua, que vai ser o inglês. E com o Portugal, você vai ter literalmente o seu português sendo utilizado de forma lógica como uma linguagem de programação, correto? Então no próximo vídeo a gente já vai voltar com essa ferramenta. Eu vou elaborar aqui um videozinho te mostrando como encontrar exatamente o seu programa, qual você vai instalar e como utilizá-lo, correto? Vou deixar inclusive algumas tarefinhas para você.
Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui. Quem tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, crítica, deixa nos comentários. Se quiser fazer, achei o seu áudio ruim, concordo plenamente, mas eu não tenho recursos para investir nesse canal. Então, se você tiver interessado em possuir aqui vídeos de maior qualidade, se quiser, se puder também, fique à vontade para fazer uma doação seguindo os passos que estão na descrição do canal, correto? Você pode fazer sua doação e direcionar a sua doação a algo que você queira de melhoria. Exemplo, vou fazer uma doação para Hilson comprar um microfone melhor para eu ter um áudio melhor nos vídeos. É só você descrever na sua doação. Esse dinheiro é indicado para a compra de tal coisa, beleza? Ficamos por aqui. Um abraço a todos e fui!